Que aqui onde eu tô, se eu falar alto, as pessoas reclamam, tem? Os vizinhos aqui do apartamento reclamam muito só de falar um pouquinho alto. O Bolsonaro estava ontem em Araçatuba. O Bolsonaro tinha decidido que ele não participaria de nenhum evento nesse final de semana. Ele tinha aí marcado, o PL marcou para ele fazer a publicidade de TV e de rádio também dos candidatos do PL, principalmente na Baixada Santista. O Bolsonaro, em Brasília, na sede do PL de Brasília, teve uma crise de fúria, brigou com todo mundo, ficou bravo lá por conta da revelação de que o Ramagem, amigo dele, amigo da família Bolsonaro, fez uma gravação e ali tem um áudio de mais de 1 hora com a Polícia Federal. O que mais abalou o Bolsonaro foi que, numa conversa aí com... Mas perguntaram, peraí, tem uma gravação ou tem mais? E o Ramagem disse que não se lembra. Aí deu ruim. Porque uma coisa é o cara negar. O cara negar falou, não sou eu. Porque aí se aparece uma gravação depois, comprova que ele estava mentindo. Agora, o cara falar não lembro, ele tá já plantando terreno aí para que lá na frente, quando apareçam gravações, ele diz, eu não neguei, não estou mentindo, eu disse que eu não lembrava. Então, isso apavorou muito o Bolsonaro. Porém, o governador de São Paulo, fascista, Folha, aqueles jornalistas que me atacaram, Tássio Lohan, tem o Bernardo, mas eles fazem parte do gabinete do ódio do Tarcísio e do Campos Neto, fascista da CEPAC, na semana retrasada, que foi bem amenizado pela imprensa. Pois bem, o Tarcísio ligou para o Bolsonaro e falou, Bolsonaro, vem para Araçatuba que aqui está tendo um evento aqui do agro e nesse evento você não precisa falar se você não quiser, ninguém vai fazer pergunta para você, porque como é um evento do agro, sempre tem centenas de pessoas e aí dá para você fazer o seu data-povo que você gosta tanto. Pois bem, o Bolsonaro foi, mas não conseguiu esconder o sorrisinho amarelo, sabe aquele sorrisinho de quem não quer sorrir? Pois bem, passou vergonha Jair Bolsonaro em Araçatuba. E o pior, virou chacota nas redes sociais. Vou te mostrar aqui um trecho do Bolsonaro. Ele estava montando num cavalo e aí, em determinado momento, dá para ver aqui o pessoal e tal, falando com ele, e ele com carinha de bunda. Aqui, o evento do Bolsonaro. Vamos lá. Bolsonaro em Araçatuba. Opa. Aí você vê que chamam ele, vai Messias Bolsonaro e tal, e você vê o quê? Que o lugar não está totalmente lotado. E para piorar, ainda é um lugar pequeno. Aí o Bolsonaro aparece lá ao lado do Tarcísio, aí vem umas crianças junto com eles, tudo parte da claque ali do Tarcísio, e o Bolsonaro aparece. Só que o que mais rendeu ali no bolsonarismo foi o fato de quando ele apareceu, na hora que estavam... Vou até te diminuir um pouco o volume aqui, porque realmente os rapazes gritam aqui demais. Ele tava com uma cara de bunda, vamos lá, que é a cara de bundinha do Bolsonaro. Ele até faz assim, tá ruim, tá ruim. Tentando rir, cabisbaixo, no cavalo ali. Acompanhado da presidente Mônica Ribeiro. Acompanhado do secretário Guilherme Biai. A carinha de bunda dele, a carinha de bunda dele. Quando ninguém tá olhando, a carinha de bunda dele assim, no cavalo. Pois bem, esse aí foi Bolsonaro em Araçatuba. Teve um momento que ele fez assim, ó, que todo mundo começou a fazer chacota com ele nas redes sociais, porque pô, parece que você não tá muito feliz aí não. Você tá num lugar, mesmo que tem centenas de pessoas ali te apoiando, você devia estar feliz, né? Não são milhares, mas são algumas centenas. Não estava muito feliz ali o Bolsonaro. Por quê? Porque na cabeça do Bolsonaro o que se passa é o seguinte. As revelações de ontem, sábado, mostram que o Ramagem pode ter feito outras gravações e a Polícia Federal está fazendo aí um pente fino nos computadores do Ramagem, buscando novas gravações, porque já tem uma gravação de mais de 1 hora que estava no computador do Ramagem. O Ramagem diz, olha, eu não lembro de ter feito essa gravação, não lembra, pô, mas não é do meu feitio gravar pessoas.
Saiu uma matéria na mídia dizendo que, olha, talvez não tenha sido Ramagem, talvez tenha sido algum assessor da Ramagem que estava ali na reunião em que cometeram um crime e que gravou. O problema é o seguinte, uns tentam amenizar e dizer, Bolsonaro não foi uma traição. Se não tivesse sido Ramagem, você não tem como saber ainda. Então não é traição, porque, aí não foi ele, foi um assessor Bolsonaro que tinha uma gravação. E por que visões no âmbito dessa investigação, nas últimas semanas, quem acompanha o Plantão Brasil está sabendo, mas qualquer pessoa que acompanha a imprensa também está sabendo que já a Polícia Federal já está vazando que essa investigação está para acabar em agosto no máximo. Por que o Ramagem manteve aquela gravação no seu computador? Pior, a primeira operação no âmbito aí da investigação da BIM paralela foi em outubro da BIM do Lula. Por quê? Porque no governo Lula, o governo Lula manteve esses bandidos bolsonaristas. O governo Lula fracassou miseravelmente em fazer um pente fino contra esses bandidos bolsominions nazistas, nazifascistas, e manteve vários no governo, uma limpa no GSI no começo, mas não foi o suficiente, pelo que tudo indica. Pois bem, depois daquela operação de outubro, o Ramagem teve outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Só em fevereiro, 5 meses depois, é que a Polícia Federal bateu na porta do Ramagem, aliás, arrombou a porta da casa do Ramagem. Por que em 5 meses ele não tirou essa gravação do computador dele? Pior, por que ele deixou o computador? Mas ele sabe. E ele sabe quais crimes ele cometeu ao lado do Ramagem. Ele sabe melhor do que qualquer outra pessoa no mundo. É mais provas de outros crimes. Quem é plantonista e assiste todos os vídeos vai lembrar que eu falei, olha, não faz nem uma semana eu falei, prepara, porque há crimes dessa quadrilha que a gente não sabe e que a gente acha que já sabe quase tudo e que nem sequer vieram à tona e que a gente nem imagina. Aí chegou essa bomba na quinta-feira e a gente ficou sabendo de muito mais coisas que a gente nem sequer imaginava. Quem imaginava que teria um áudio de uma reunião em que eles cometeram um crime? Ninguém imaginava. Agora, há outros crimes que a gente também nem imagina. Uma quadrilha, os vídeos de campanha que deveria ter gravado, que o PL queria que ele gravasse. O Valdemar Costa Neto usou aí terceiros para pressionar o Bolsonaro para que ele gravasse esses vídeos. Ele falou que não, bateu o pé e falou que não vai gravar vídeo nenhum para ninguém. O Bolsonaro, nesse momento, está na condição de não confiar em ninguém. Ele foi no evento com o Tarcísio aproveitou o momento de fragilidade do Bolsonaro para falar, vem para cá, confia em mim, tô contigo, tamo junto, vamos aqui para Araçatuba, a gente tá junto, tudo mais. O Bolsonaro foi e tal, mas não vai gravar vídeo para ninguém, até pelo menos que ele se sinta um pouquinho mais confortável. O Valdemar Costa Neto também acionou essa semana o Michel Temer, outro dos maiores bandidos que já nasceram em solo brasileiro. Já nasceu muito bandido no território brasileiro. Michel Temer é um dos maiores deles. O Valdemar acionou o Michel Temer para ver se o Temer consegue interceder junto ao Alexandre de Moraes para que o Alexandre permita que o Valdemar Costa Neto e o Bolsonaro voltem a se falar. Por quê? Porque o Valdemar e o Bolsonaro não podem se falar diretamente. Eles só podem se falar por meio de terceiros ou quartos. Terceiro seria Valdemar, pessoa número 1, quer falar com Bolsonaro, pessoa número 2. E um terceiro aqui é quem faz a ligação. O problema é que eles também estão proibidos de se falar via terceiros. E aí, qualquer que seja o terceiro, fica com medo. Vou fazer a ponte entre um e outro. E se amanhã a Polícia Federal bate na minha porta e eu me ferro? Então tá difícil a comunicação entre eles. Obviamente, estamos falando de uma quadrilha. Eu não nasci ontem, nem você. A gente sabe que eles estão se falando por meio de terceiros. É óbvio. Porém, fica muito mais difícil do que um simplesmente ligar para o outro. Principalmente quando o Valdemar quer articular com o Bolsonaro e convencer o Bolsonaro de coisas que ele não quer fazer e que ele bate o pé para não fazer. Uma coisa é o Valdemar diretamente falar com o Bolsonaro e dizer faça isso, faça isso. Outra coisa é ele mandar alguém, esse alguém manda o Bolsonaro, e aí o Bolsonaro fala não para esse alguém tem que falar para o Valdemar que era não, e aí não funciona. Então o Valdemar quer voltar a falar e eu vou te falar. Segundo a imprensa, a chance é 0. O Alexandre de Moraes não vai voltar atrás na decisão, o Valdemar não vai conseguir falar com o Bolsonaro em exatamente um mês, um pouquinho mais de um mês, em um mês e um dia,
começa oficialmente a campanha para as prefeituras. O Valdemar Costa Neto tem aí tinha um plano de eleger mais de 1.000 prefeitos. O plano dele, o plano inicial era 1.500, tá? Aí agora, nos últimos meses, ele falou 1.000. Aí agora o plano dele é eleger 800 prefeitos. Se eleger 500 é muito, viu? Talvez, olha, não vou falar que é muito, porque talvez ele eleja muito lá em Santa Catarina os 2 anos. Então a coisa tá feia lá. Então talvez lá os catarinenses votam muito mal. Talvez lá consiga eleger muito, talvez no Paraná, talvez no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, ali estados mais bolsominions. Porém, no resto, o plano do Valdemar está indo água abaixo. Tem uma pesquisa no Rio de Janeiro dessa semana, antes das operações, que mostra o seguinte: o candidato no Rio de Janeiro, que for apoiado pelo Bolsonaro, já sai com 57% de rejeição. Ou seja o Ramagem ou qualquer outro, se for apoiado pelo Bolsonaro, está inelegível. Alguém com 57% de rejeição não consegue se eleger. E olha, alguém apoiado pelo Lula tem apenas 45% de rejeição. Eu digo apenas, alguém fala, 45 é muito, Thiago. Não é. Num país polarizado, com tanto bolsominion, 45 é bem pouquinho. Fizeram uma pesquisa, a última pesquisa, que é a melhor que o Ramagem conseguiu ir, ele tem na estimulada 100 outros candidatos, tiraram quase todos os candidatos, deixaram só o Eduardo Paes, que é o atual prefeito, o candidato do PSOL, que chama Tarcísio também, e deixaram o Ramagem e mais 2 só. Nessa pesquisa, o Ramagem chegou a 11%. Quando falam, olha, mas o Ramagem é apoiado pelo Bolsonaro, sabe o que acontece? Ele vai para 29%. O problema é o seguinte, o Eduardo Paes tem 51%. O Paes tem mais de 62% dos votos. Quer dizer, o Eduardo Paes tem tudo para ganhar no primeiro turno no Rio de Janeiro. O Bolsonaro odeia o Eduardo Paes e o candidato do Bolsonaro, que a única campanha que ele pode fazer é 7%, não só dele, de qualquer um que seja apoiado pelo Bolsonaro, com o apoio do Bolsonaro. Então a coisa tá feia. Vai focar aí esse final de semana em tentar fingir normalidade, fazer sorrisinho amarelo aqui e ali e tal. Eu quero ver. Em Araçatuba ele não fez discurso, pelo menos até o momento que eu gravei o vídeo, ele não discursou. Eu quero ver se ele vai o atual prefeito de São Paulo, que é o Ricardo Nunes, que já falou para seus aliados que não quer o Bolsonaro no palanque dele, porque pesquisas internas dessa semana, e olha, são de antes da quinta-feira, são de depois da segunda-feira, quando apareceram as provas do caso das joias, mostram que o Ricardo Nunes tem menos chance de ser eleito no segundo turno contra o Boulos com o apoio do Bolsonaro do que sem apoio do Bolsonaro. Com o apoio do Bolsonaro, ele não ganha que o vídeo tá meio baixo, porque realmente comecei a gravar o vídeo, começaram a bater aqui nas paredes, tudo, eu tive que parar o vídeo e gravar de novo. Falou!